Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus do Evangelho de São Mateus. Eu preparei aqui bem bonitinho uma mensagem para vocês lerem aqui. É Mateus, capítulo 9, versículo 20 ao 21. Isso aqui é uma história de um milagre que eu vou contar para vocês. Eis que uma mulher que o quê? Há 12 anos vinha padecendo de uma o quê? Hemorragia. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Eu quero nesta noite, antes de orar por você, contar essa história do Novo Testamento, essa história sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele tinha acabado de ter uma conversa com um grupo de pessoas. Depois dessa conversa, essa mulher realmente veio procurá-lo, né? Ela veio procurá-lo e Jesus estava extremamente ocupado nesse dia, tendo que atender fariseu, dando explicação sobre jejum, quando isso aconteceu. E de repente alguém também veio em busca de um milagre, em busca de uma cura. E nesse contexto todo estava essa mulher que chegou ali para poder fazer parte dessa reunião que Jesus estava fazendo. Quem era essa mulher, na verdade? Essa mulher era uma mulher muito sofrida. Ela tinha um dos problemas, que era um dos problemas mais difíceis para a sociedade naquela época. Ela tinha um problema de hemorragia. E vocês não querem saber como era difícil para qualquer pessoa ter problema de hemorragia. A pessoa ficava praticamente isolada por conta dessa doença. Essa doença gerava tanta dificuldade na vida da pessoa, que a pessoa passava então a viver num confinamento, num isolamento, unicamente porque tinha hemorragia. Mas por que havia então essa forma de olhar a hemorragia como uma coisa tão grave assim? Foi porque Deus deu inspiração para Moisés criar uma lei que era chamada de lei cerimonial judaica. Todas essas leis que eram as leis cerimoniais judaicas, elas existiam com o intuito de preservar a saúde do povo. Dentro dessas leis, Deus fazia algumas proibições, onde ele usava o seu conhecimento. Por exemplo, ele proibia as pessoas dessas leis cerimoniais judaicas de comer carne de porco. Por que ele proibia as pessoas naquela época de comer carne de porco? Porque Deus sabia que o pessoal estava no deserto, poderiam comer aquele porco do deserto, e Deus já tinha o conhecimento que aquela carne, ela era altamente contaminada com verminoses. Deus já sabia disso. E Deus sabia que para poder comer essa carne, tinha que ser muito bem assada. O que eles não tinham como assar bem uma carne. Eles assavam ali em fogueira. Quando assavam alguma coisa no deserto, Deus nem deixava ele comer exatamente para que eles não se contaminassem. Como eles não sabiam disso, Deus então estabeleceu uma lei: vocês não podem comer isso aqui. Não somente isso, mas todas as comidas que Deus proibiu naquela época, quando você vai ler, é aquela comida que os antigos chamam de remosa. Não podia comer camarão, e todas as comidas que eles podiam comer, que podia gerar inflamação, infecção. Hoje a medicina diz que não é verdade, né? Mas Deus dizia que sim. Que isso poderia então causar a eles algum transtorno de saúde. Deus então chegou, fez uma lista e disse: olha, essas aqui vocês não podem comer. E tudo que ele proibiu, você vai ler e vai procurar saber, são exatamente aquelas comidas que são consideradas remosas, que Deus já sabia, eles não sabiam. Então Deus fez uma lista dizendo: não toquem nisso aqui. E dentre as leis cerimoniais de saúde pública, estava exatamente essa lei do sangue. Por que Deus estabeleceu essa lei do sangue? Porque Deus sabia que o sangue é altamente contaminado, é fácil de contaminar pessoas, e que poderiam eles ter um surto de doença por contaminação no meio do deserto.
Eles estavam no deserto, não tinham água à vontade para tomar banho, não tinham água à vontade para poder fazer a sua higiene pessoal, então eles estavam muito suscetíveis a infecções, a tantos males, e Deus então começou a fazer uma lista muito grande de coisas que eles não podiam. E quando alguém estava com qualquer hemorragia, essa pessoa tinha que ser isolada de todo mundo, porque se aquele sangue tivesse contaminado, não contaminaria outras pessoas. Por isso que Deus criou algumas coisas que no momento a gente não entende, mas era por conta do conhecimento dele da época, que ninguém tinha. E o sangue, quando a pessoa tinha qualquer hemorragia, a pessoa era pressionada religiosamente a se isolar. Olha só o que dizia a lei aqui em Levíticos. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do seu corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde, dizia assim. Quando a mulher estava nos seus dias normais, Deus fazia essa lei para o homem não se aproximar dela, para ele se manter distante. Exatamente para que não houvesse qualquer risco de contaminação, se caso fosse um sangue contaminado. Aí Deus proibia. Quando a mulher estava nos seus dias, ela ficava 7 dias isolada. E havia uma pressão muito grande, porque era a única forma que Deus encontrava de manter o homem distante da mulher, até nesses dias, é colocando nele exatamente a insegurança com respeito do que ele poderia receber, por conta de realmente o sangue estar contaminado, mesmo que não estivesse. Naquela época as pessoas não tinham água para se limparem direito, não tinham água para se purificarem direito, ou simplesmente se higienizarem direito, e Deus então tinha que estabelecer essas leis no deserto. Olha o que diz o verso seguinte: tudo sobre o que era se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se assentar também será. Era pressão isso aí. Hoje isso não vale mais, era na época lá. Hoje todo mundo tem água encanada em casa, todo mundo tem duche, todo mundo pode tomar banho todo dia e se limpar, e simplesmente a gente tem tanta coisa para matar as nossas bactérias, é sabonete, é isso, é aquilo, outro, mas nessa época não. Vocês estão entendendo? Aí por conta disso, quando a mulher tinha hemorragia, isso perdurava na vida dela durante todo o período da hemorragia. Quando ela era uma mulher saudável, essas pressões eram só enquanto ela estava nos seus dias naturais de mulheres. Mas se ela tivesse uma hemorragia, ou o homem tivesse hemorragia, qualquer pessoa tivesse qualquer tipo de sangue fluindo do corpo com hemorragia, a pessoa tinha que ser isolada para proteger os demais. E essa mulher estava com uma hemorragia. Só que a hemorragia dela já durava 12 anos. Ela deveria ter um problema de saúde muito sério, que não se sabe dizer o que era, mas era alguma coisa grave, porque ela estava doente há 12 anos. Qual era o maior sofrimento dela? Era ser separada da família. Porque quando a pessoa tinha qualquer tipo de hemorragia, na cultura do lugar, nessa época, a pessoa tinha que ser isolada. Ela não podia conviver mais com a família dela, não podia mais conviver com os filhos. E as pessoas que tinham hemorragia não podiam tocar em ninguém, porque se ela tocasse em qualquer pessoa, a lei cerimonial dizia que ela estava contaminando essa pessoa. Se ela sentasse em uma cadeira e alguém fosse lá, sentasse na cadeira que ela estava sentada, a lei dizia que ela estava contaminando a pessoa, e a pessoa estava se contaminando. Era uma lei severa de saúde pública, para realmente isolar e tirar a pessoa, de impor risco às demais pessoas, e essa mulher estava vivendo essa realidade. Talvez o mais duro para ela não era o fato de estar doente, talvez o mais duro era o fato de ser obrigada a viver longe da família, a cortar relações com todo mundo que não tinha o problema dela, porque a lei dizia que ela era impura, nem no templo ela podia entrar, ela tinha que ser isolada totalmente. Talvez essa era a maior dor, esse era o maior sofrimento. Mas ela pensou: eu vou atrás de Jesus e vou explicar a minha situação para ele. Agora imagine comigo, como deveria ser a aparência dessa mulher, depois de 12 anos sofrendo de uma hemorragia? Ela deveria ser uma mulher fraca, frágil,
pálida, esquálida, sofrida, vivendo talvez as últimas forças da sua própria vida, porque uma das coisas que deixa uma pessoa fragilizada é hemorragia, e é o que ela tinha. E nesse dia ela resolveu ir atrás de Jesus, porque ela soube que Jesus estava próximo dali de onde ela estava. Sabe o que ela fez? Ela foi procurar Jesus. Só que quando ela chegou no lugar onde estava Jesus, o que ela se programou para fazer, ela não ia conseguir. Ela queria conversar com Jesus, queria contar para Jesus da dor dela, queria contar para Jesus do sofrimento que ela estava tendo, e que ela precisava de um milagre, ela precisava de uma cura, ela precisava de alguma coisa que Jesus fizesse para poder resolver o problema dela, porque talvez ela não suportava mais estar longe da família dela, não suportava mais conviver com aquela doença que a discriminava. Na verdade, a doença estava discriminando ela, e ela só queria falar para Jesus. Ela só queria compartilhar com Jesus a sua dor, o seu sofrimento, a sua tristeza, as suas angústias, o quanto ela estava sofrendo com tudo aquilo. Mas quando ela chegou lá no lugar onde Jesus estava, essa conversa não foi possível. Por que não foi possível? Porque Jesus estava cercado por uma multidão. Havia gente por tudo quanto era lado, Jesus estava completamente cercado por uma multidão. As pessoas não davam espaço para ela, ninguém conseguia se aproximar de Jesus, porque havia uma verdadeira muralha humana de quem queria estar perto, e as pessoas que estavam perto se fechavam ali, e se alguém viesse para tentar se aproximar, não conseguia, porque ficava praticamente impossível. E ela não tinha forças para poder romper uma muralha, aquela multidão, para poder falar com Jesus. Ela não tinha força para poder resolver o problema, rompendo a multidão que estava ali. Ela estava fraca, ela estava doente, ela estava simplesmente há 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Mas ela pensou assim: eu não posso falar com ele, mas eu posso fazer uma coisa que tem muito significado. Eu vou tocar na orla dos vestidos dele. Por que ela decidiu tocar na orla do vestido de Jesus? Porque tinha um sentido. Todo judeu tinha uma franja. E essa franja tinha um significado. E ela sabia. O que é que diz ali sobre o significado da franja? Olha só o que diz. Deus estabeleceu: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Vocês usem uma roupa e no final vocês colocam uma franja na roupa de vocês, porque essa franja vai ter um significado. Significa que você realmente é um guardador dos mandamentos de Deus, que você realmente vive na graça de Deus, que você é uma pessoa de Deus, e essas franjas vão ser o significado da sua consagração. Então todo israelita tem que usar isso, falou Deus através de Moisés. Então tinha um simbolismo na roupa. Eles usavam isso, é o tzitzit era o nome. No talit, que era uma roupa especial para falar com Deus que eles usavam, tinha também a borda. Eu até peguei uma foto do talit para vocês verem. Todos eles tinham essa borda ali no cantinho. Isso aí a pessoa colocava na cabeça, as pessoas que eram judeus consagrados a Deus, e aquela pontinha que tem bem ali, que era exatamente a borlinha ou a orla da roupa dessa pessoa que se consagrava a Deus. Vocês estão entendendo? Tem mais foto ainda, não tem? Olha só, é bem ali, era nesse cantinho aí que ela precisava tocar. Ela sabia o significado que isso tinha. Ela sabia que isso representava de que Jesus Cristo, além de ser o Filho de Deus, era uma pessoa altamente próxima do Pai, uma pessoa altamente virtuosa, cheia de virtude, como diz Malaquias, o sol da justiça, e que ela sabia exatamente que tocando ali já era o suficiente para ela receber algum tipo de virtude que ela precisava para sarar o corpo dela. Ela sabia de tudo isso.
Só que ela tinha um desafio: superar o obstáculo, superar os impedimentos. Meus irmãos, toda vez que a gente quer receber uma bênção de Deus, a gente tem que superar os obstáculos e os impedimentos. Porque não pense você que você vai chegar e dizer: meu Deus, me abençoa, e que você não vai receber nenhum tipo de resistência para que você pare, para que você desista. A primeira pessoa que vai se opor à sua vontade de ser abençoado é Satanás. A Bíblia diz que ele se opõe, que ele atrapalha. Ele vai fazer de tudo para poder desviar a sua atenção e o seu pensamento do seu objetivo. Ele vai trabalhar para que você não tenha fé, para que você perca a fé, para que você realmente duvide, porque quando há dúvida é difícil Deus operar, porque Deus não age no meio da dúvida. A única coisa que provoca o agir de Deus é a nossa fé. E a dúvida é alguma coisa que atrapalha Deus de agir na vida da gente. O que significa a palavra dúvida? Vem de vem de dois, que significa seguir em duas direções. É quando você uma hora crê, mas ao mesmo tempo que crê, você está totalmente seguro. Então essa dúvida que vem de dois atrapalha totalmente os propósitos de Deus de agir na sua vida, porque Ele exigiu que você creia incondicionalmente e que acredite que vai ser com você da maneira como você está acreditando, e qualquer tipo de insegurança vai simplesmente fazer com que o seu projeto seja abortado. Aí você fala: mas é difícil confiar incondicionalmente. Mas é preciso. Quando você vai adquirindo fé, a Bíblia diz que a fé é assim: você não se move pelas coisas que você está vendo, diz a Bíblia. Porque às vezes o que você está vendo pode ser desanimador. Às vezes o que você está vendo pode ser alguma coisa que tire totalmente a tua vontade, a tua disposição. Mas baseado pela palavra de Deus, a fé é exatamente isso. Quando você realmente reconhece as dificuldades, você reconhece a grandeza do problema, mas você reconhece acima de tudo que não há nada maior do que o poder do Deus que você acredita, que você está buscando em benefício de bênção para você. A fé supera os obstáculos. A fé supera as dificuldades. Uma certa vez eu ouvi alguém falando que alguém chegou e disse: olha, você não conhece a grandeza do meu problema. E a pessoa respondeu: é porque você não conhece o poder do Deus que eu acredito. Então às vezes é necessário você ter fé, acreditar. Por isso que diz a Bíblia que não é pelo que você vê. Não. A gente vive pela fé, e quando nós vivemos pela fé, não é pelo que estamos vendo, não é pelas adversidades presentes, mas é pelo poder do Deus que nós acreditamos, que faz nós simplesmente termos força, nos animarmos e acreditarmos que nós vamos conseguir passar por todos os obstáculos, não porque somos super-homens, porque somos fortes, mas porque nós acreditamos em um Deus que pode todas as coisas. E essa mulher viu o obstáculo, que eram as pessoas presentes ali, que não arredavam 1 milímetro para ela passar. Mas ela pensou: não tem problema. Eu vou tocar na orla das vestes dele, eu sei que aquilo ali é o simbolismo de quanto ele é de luz, o quanto ele é especial, o quanto ele é dos céus, e sei que ao tocar ali eu vou estar tocando e recebendo a virtude dele. Meu irmão, foi um esforço anormal, pela fraqueza em que ela devia estar, fisicamente falando. 12 anos de hemorragia, já tinha roubado todas as forças dela. Ela estava no limite, mas ela se meteu no meio do pessoal, talvez se abaixou, como se imagina, foi pelo meio das pernas das pessoas. Eu tenho que tocar, pelo menos na orla da veste dele. Ela foi, com muito esforço. Ela conseguiu estender a mão e ela tocou, diga glória a Deus. Ela pegou ali no tzitzit, é o nome que dá para isso aí. Quando ela pegou, ela soltou e recuou. Quando ela recuou, Jesus parou
tudo o que estava fazendo, olhou para o apóstolo São Pedro e perguntou: Pedro, quem foi que me tocou, Pedro? Eu senti que alguém me tocou. O Pedro disse: Senhor, como é que a gente vai saber? Está todo mundo tocando no Senhor aqui, tem uma multidão aqui apertando o Senhor, tocando no Senhor, esbarrando no Senhor todo momento. Como é que a gente vai saber que Ele tocou no meio dessa multidão, Senhor? Jesus disse: olha, Pedro, eu não estou perguntando quem me tocou num toque do acaso, acidentalmente, não. Eu estou perguntando quem me tocou com um toque diferente. Sabe por que é um toque diferente, Pedro? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Diga glória a Deus. Eu senti que de mim saiu uma unção, a unção da cura. Eu senti que de mim saiu uma virtude. Não foi um toque do acaso, foi um toque que provocou a minha unção para essa pessoa. A mulher estava cheia de medo, ela ficou meio temerosa, mas ela resolveu falar e gritou dizendo: Senhor, Senhor, eu te toquei, ela falou para Jesus. E há 12 anos que eu estava sofrendo com uma hemorragia, mas na hora em que eu toquei na orla dos seus vestidos, cessou a minha hemorragia, eu não estou sentindo mais nada. Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, disse Jesus. Vai, porque a tua fé te salvou da morte. A tua fé te salvou do pior. E Jesus ficou admirado com a fé daquela mulher, porque no simples toque, ela conseguiu captar a unção, a virtude de Jesus para o corpo dela, e aquela virtude veio e restaurou o corpo doente dela. Diga glória a Deus. Meus irmãos, essa é uma das passagens mais comentadas da Bíblia, que todo mundo conhece. É talvez um dos maiores exemplos e demonstrações de fé, de determinação, de insistência, de perseverança, de alguém que não desiste diante dos obstáculos. E isso ficou exatamente registrado na palavra de Deus. Sabe por quê? Para ser uma palavra motivadora para mim e para você que estamos aqui. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, gente. Mas Deus fez questão que ficasse registrado na palavra dele, para dizer para você que está aqui nesta noite, talvez diante de uma situação que não seja uma situação igual a dela, mas que sejam outras situações muito desafiadoras, que você de repente já se sente totalmente incapaz de encarar determinadas situações que se apresentam tão agigantadas diante de você, a ponto de você achar que é alguma coisa muito difícil de ser vencido, de ser superado. Deus deixou essa palavra aí, para que ficasse da tua mente o entendimento. Não desista, diga glória a Deus. Ainda que alguém tenha dado a última palavra para você, e tenha dito para você que não tem mais jeito, e que de repente essa palavra possa parecer definitiva, mas não é, porque só quem pode dar a última palavra para você é Deus. E se Deus ainda não deu, é possível reverter a situação. E para poder reverter, você vai ter que usar exatamente dessa fé, sem dúvida, e ter essa determinação que essa mulher teve para poder receber algo que ela estava precisando tanto. O que é que você está precisando tanto, que você entende que só Deus pode fazer, só Jesus pode fazer alguma coisa por você? O que é que você entende que se Jesus Cristo não fizer, você realmente não tem como mudar a situação, a realidade, não tem como realmente transformar essa situação? O que é que te intimida? O que é que te assusta? O que é que te mete medo? O que é que parece maior do que você, maior do que as suas forças e maior até mesmo do que a sua vontade? O que é? Seja lá o que for. O que eu quero dizer para você, que a Bíblia afirma categoricamente, e eu acredito, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Diga glória a Deus.
Às vezes nós estamos assim confrontados por impossibilidades, confrontados por situações, humanamente falando, sem saída. Se Deus não tivesse poder para mudar essas situações, Ele não seria o Deus que nós acreditamos. Mas Ele tem poder, Ele pode todas as coisas. Não desista, não pare, lute, rompa, procure romper os obstáculos, as muralhas, os impedimentos, use da fé que você tem. Declare: Jesus é comigo, eu sei que Deus é a minha força, essa situação não vai me abater, essa situação não vai me prostrar, porque o meu Deus, que eu acredito, é capaz de me sustentar, me levantar. E peça a Ele. Se você acha que você não tem fé suficiente, faça como aquele pai e diga: me ajuda na minha pouca fé, Jesus, me ajuda, mas me abençoa. E quando você pede essas coisas, com toda a fé do seu coração, com toda a certeza da sua alma, alguma coisa tem que acontecer. Por quê? Porque o poder de Deus existe. E o Senhor Jesus Cristo opera milagres. Ah, mas alguém diz: mas pastor, isso é coisa do passado. Essas coisas que Jesus fez foi do passado, hoje é outra história, é outra realidade. Às vezes pode mudar a nossa fé, a nossa maneira de acreditar. Talvez a nossa confiança e a nossa segurança não seja a mesma, e muita coisa pode ter mudado em nós, mas não em Jesus. Diga glória a Deus. Pelo menos é o que diz em Hebreus 13:8. Deixa bem claro isso, para que não tenhamos dúvida. Olha só o que é que fala aqui em Hebreus 13:8. Para que você entenda que para Jesus sempre é hora, sempre é tempo. Ele só precisa dessa nossa fé, para que a sua vontade prevaleça. Leiam comigo e digam, vamos lá: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, diz a palavra. Ele não é um Jesus do passado, Ele é o Jesus do hoje. E é o mesmo Jesus Cristo do amanhã. Ele não muda. Talvez nós mudamos, nós ficamos mais inseguros, cheios de dúvidas, às vezes atingidos por tanta coisa que joga no ouvido da gente, mas a gente precisa passar por tudo isso e deixar somente que uma coisa prevaleça em nosso coração: a fé em Jesus Cristo. Amém? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e mais do que isso, Ele é também o abençoador. Que nesta noite você possa se apegar nele. Não importa o que você possa estar vivendo, não importa o que você possa estar passando, não importa o que possa estar parecendo tão difícil para você. O que importa é que você acredite nele, diga: Senhor, é no Senhor que eu tenho me sustentado, e é do Senhor que eu espero. E através então dessa certeza, dessa fé, que você possa ver esse sobrenatural de Jesus alcançando você. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude.